que você pensa ser um milagre. Nós já ouvimos muitos relatos de milagres, não é mesmo? Várias vezes ouvimos relatos de milagres, lemos na palavra do Senhor, várias situações em que o Senhor Jesus fez milagres, os profetas, né, também realizaram milagres. Mas o que é um milagre? O milagre vem a ser o quê? Milagre, ele é algo especial, um poder especial, uma capacitação especial que Deus dá para a igreja, para o corpo de Cristo, para algumas pessoas, porque a um ele dá um dom, a outro ele dá outro dom, para que isso sirva por nós como pessoas intermediárias daquilo que Deus quer fazer em determinado local, em determinado momento. Então Deus, ele pela vontade dele, ele vai usar uma pessoa que irá realizar algo sobrenatural, algo que vai deixar os olhos das pessoas perplexos, algo que vai trazer um espanto para aquela localidade, para aquela cidade, para aquele bairro, para aquela igreja, algo que vai trazer uma repercussão, algo que vai se tornar notório. Então Deus, ele vai trazer esse poder, e este poder, ele é algo que ele não obedece nenhuma lei física. Ele é algo que ele não tem assim a naturalidade de acontecer. É algo que acontece numa situação, passa um tempo, pode acontecer em outro lugar, diferente ou parecido, mas não é aquela coisa repetida que nós sempre vemos acontecer na igreja. Uma pessoa aceitou Jesus, ou uma pessoa disse sim ao batismo, aceitou ser batizado. Não é assim, maravilhas é algo que traz aquele espanto, aquela situação em que o sobrenatural acontece, algo que é de uma maneira sobrenatural, porque este poder de Deus, ele não rege segundo as leis naturais, nem a lei humana, nem as leis governamentais. É algo que Deus prepara para a igreja, e ele faz acontecer aquela situação. Então esse poder natural, que é o milagre, é um acontecimento de poder natural, ele vem com sinais e prodígios. Quando fala de um sinal, porque ele está indicando que vai ter um propósito naquilo que ele vai fazer. Então é o sinal. Qual é o sinal? É um propósito que Deus vai realizar através desse poder sobrenatural, que vai ser trazido diante daquela situação, daquele clima, daquele culto, daquela preparação que está ali por Deus, porque o pregador, ele que está ali sendo usado na tribuna, ou um diácono que está de serviço, ou mesmo uma oração de um irmão fazendo para outra pessoa, naquele momento ali, não sabe o que vai acontecer, não sabe o que o Senhor vai realizar naquele momento. Então é um propósito que Deus tem, e naquele momento Ele dá esse sinal, esse propósito. E aí, quando o prodígio acontece, produz uma certa energia de Deus, vamos dizer assim, um raio, algo poderoso que vem naquele momento e que traz para aquela ocasião certa ali
a bênção, vamos dizer assim, né? O milagre, aquela situação de restauração numa vida, de uma cura, de fazer uma pessoa paralítica andar, assim, até uma ressurreição. Tudo é possível para Deus, amém? Para o Senhor tudo é possível, tudo pode acontecer a qualquer momento, tudo pode acontecer. E para que serve toda essa situação? Qual que é o objetivo de tudo isso aí? Seria para cumprir a missão que a igreja tem, de trazer a luz do mundo, como nós cantamos aqui, com o Maurício trouxe este hino, a luz do mundo para as trevas, para aquela situação em que nós enfrentamos aí no dia a dia, as trevas, as situações em que as pessoas não têm aquela felicidade. Ele vive num mundo materialista, num mundo que as pessoas só querem levar vantagem em cima do outro, é o mundo. Então eles não têm aquela alegria, eles não têm essa situação toda. E a igreja, ela tem uma missão de causar um impacto lá fora, no mundo. A igreja tem essa missão, o objetivo de acontecer milagres é este, é reunir uma multidão através de algo notório. Esse é o objetivo de Deus fazer um milagre em determinado lugar, é mostrar que Ele é o Deus que produz na vida do ser humano milagres. E Deus nunca parou de fazer um milagre. Hebreus 13:8 diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? Então, há uma situação que as pessoas, elas falam, e até essas pessoas, elas discutem este assunto de milagres, né? Que fala assim, em que por que não acontece mais milagres no dia de hoje? Acontece milagres, todo dia existe milagre, todos os dias existe milagres. O que acontece é a situação em que a pessoa para de acreditar, a pessoa para de exercer a fé, as pessoas param de acreditar que Deus é poderoso, e as pessoas começam a viver uma vida, e dentro dessa vida, elas começam a acumular e carregar no seu dia a dia as coisas materiais, as coisas mundanas, as coisas não essenciais, e essas situações atrapalham a pessoa de receber esse poder de Deus. Essas situações, e muitas delas nós estamos fazendo isso. Se nós fizermos um exame de consciência, às vezes nós mesmos estamos fazendo essa situação e estamos impedindo na nossa vida a realização de milagres. Então nós temos que andar diante deste caminho de Deus. Para isso nós somos chamados, e levar isso a sério, como os profetas levavam a sério. Os profetas, eles tinham uma vida de obediência a Deus, e o que faz a realização de milagres, o que faz com que você consiga enxergar milagres, o que faça com que você venha vislumbrar milagres na sua vida, é a santidade, é a obediência a Deus, é a sua fé, é o caminhar na fé.
O andar no caminho do Senhor é aquela renúncia que nós lemos aqui no capítulo 2 de Filipenses. Paulo fala de renúncia. Ele fala de você esvaziar-se de si mesmo. Ele fala para que a igreja não viva em murmurações, em contendas. Ele fala de um espírito de unidade dentro da igreja. Ele fala que para que a igreja ela venha a ter o mesmo amor, ela venha a ter o mesmo ânimo, ela venha pensar a mesma coisa, seja pensando igual, todo mundo numa mesma visão, numa mesma união, para que não haja contenda, para que não haja divisões, para que não venha a haver murmurações. Por quê? Porque isso impede a realização de milagres. Isso faz com que este poder de Deus, ele se afasta e vai em outro lugar, porque Deus não vai parar de fazer milagre, mas as nossas ações impedem que este poder se aproxime de nós. Este poder, ele tem que ter uma iniciativa, ele tem que ter uma iniciativa, algo que seja buscado, algo que seja que vai diante dos propósitos de Deus, os propósitos divinos, e você buscar, porque este poder está diante dos céus, para ser derramado diante da igreja. Amém? Este poder é para a igreja. É para a igreja. Em Coríntios 12, o apóstolo Paulo fala que esses dons é para a igreja, e ele dá para a igreja. Nós somos a igreja. Ele é distribuído para nós que somos feitos filhos de Deus, para nós que acreditamos que fomos amados por Ele, que Ele nos encontrou, que aceitamos, que cremos no poder, que cremos no nome unigênito do Filho de Deus. Este poder está sobre as nossas vidas, e ele acontece, são propósitos de Deus. Então nós temos que renunciar à nossa vontade, o nosso querer. Por quê? Porque é Deus que opera em nós o querer e o efetuar, segundo a sua vontade. Amém? Segundo a vontade dEle. Ele que produz isso, Ele que faz isso, é o querer de Deus. É Ele que está no comando, vamos dizer, Ele que está no comando deste poder. Não está na mão do pregador, não está na mão do homem, não está na mão do pastor, não está na mão do apóstolo, não está na mão do profeta, não está na mão de Deus. Com a nossa iniciativa, a nossa conduta, Ele derrama este poder. Amém? Ele derrama este poder. O Senhor Jesus, esse poder estava sobre a vida dele. Ele era Deus. Mesmo sendo Deus, o apóstolo Paulo fala que ele se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, mas ele tinha o poder. O poder estava sobre a vida dele, tanto que aquela mulher, cansada da sua vida, à procura de médicos, à procura da cura, à procura de alguém que ajudasse, a Bíblia diz que ela gastou todo o seu dinheiro, que ela não tinha mais condições, e ela foi procurar Jesus. E quando ela toca nas vestes do Senhor Jesus, veja bem, Jesus não fez uma oração com imposição de mãos, ela tocou as vestes do Senhor Jesus, para você ver como Deus, Ele tem esse domínio desse poder sobre a sua vida.
E quando ela toca, ela teve o quê? A iniciativa de tocar, de buscar, de querer aquilo. Por quê? Porque ela sabia que Jesus tinha o poder. Ela sabia que nele estava o poder, nele havia um poder. E quando ela teve a iniciativa de tocar nas vestes, porque ela disse, na onde? Ela disse na sua alma. Ela disse na sua alma, no livro de Provérbios diz, assim como imagina a sua alma será. Amém? Ela colocou na sua alma, ela colocou no seu coração, ela colocou na sua vontade, de que se eu tão somente tocar a sua veste, eu vou ser curada. E ela foi com toda a sua força, com toda a sua vontade, ali naquele constrangimento todo por qual ela passou, e você conhece a Escritura, você sabe que era um constrangimento naquela situação, mas ela tocou. Quando ela toca, ela recebe esse poder de Deus, de milagre, de acontecer na vida dela uma transformação, um milagre. E o Senhor Jesus viu que dele saiu este poder, e ele diz, alguém me tocou. E os discípulos falaram, mestre, a multidão te toca, todo mundo te toca. Ele falou, não, foi algo diferente, algo que alguém teve uma iniciativa diferente. Essa iniciativa você tem que ter na sua vida, para você atingir este milagre que você precisa. Não está cerrado os céus. Amém, queridos? A igreja, ela tem que ser a igreja. A igreja, ela tem que ter atitude de igreja. Mesmo, queridos e amados, mesmo em meio à pandemia, e mesmo toda essa situação que nós já passamos 2 anos aí atrás, muitos eles se esfriaram. Nós não podemos falar que a igreja acabou. A igreja não acabou, ela não vai acabar. A igreja, ela é do Senhor Jesus. Amém? A obra, ela é de Deus, ela não vai parar. Não existe isso, não existe essa situação. Não diga isso, não aceita isso. A igreja não vai parar nada. A obra não vai parar, vai existir a igreja. E a igreja tem que tomar uma situação de igreja, de ser o que? Uma igreja viva, uma igreja que busca, uma igreja onde acontecem milagres, uma igreja onde ali há o poder de Deus. Amém? Onde uma ou mais pessoas estiver, a Bíblia diz que Deus está ali, e se Deus está, tem poder. Amém? Se Deus está presente, tem poder. Você acredita que Deus é presente nesse lugar? Amém? Você sente a presença de Deus nesse lugar? Então tem poder. Tem poder. Tome essa iniciativa. Tem poder para a sua vida. Há algo de Deus para você neste lugar. Amém? Há algo de Deus. Há algo do Senhor. É propósito de Deus fazer na sua vida um milagre. Amém? É algo de Deus realizar na sua casa um milagre. Amém? É algo que é propósito do Senhor, acondicionado diante do Senhor. E Ele vai usar quem para fazer esse milagre? Quem Ele quiser. Quem Ele quiser. Se usar a minha vida, amém. Eu não posso me vangloriar por isso. Se usar a vida do pastor Felipe, ele também não vai se vangloriar com isso. Se usar a vida do Maurício, não vai se vangloriar. Se usar a vida da pastora Margot, do pastor Jorge, de alguém do ministério, não vamos se vangloriar com isso. Eu fiz um milagre. Não somos nada. Deus é o que opera em nós o querer e o efetuar, segundo a sua vontade. Amém? Segundo a vontade dEle. Então Ele pode usar quem Ele quiser. Ele pode usar a você, Ele pode usar a mim, Ele pode usar uma criança.
Ele pode usar quem Ele quiser, no momento que Ele quiser, a hora que Ele quiser, em qualquer lugar que Ele quiser. Amém? Tem poder de Deus para a sua vida. Amém, queridos? Creia nisso. Creia que há um poder de Deus para a sua vida. O Senhor não parou de fazer milagres e não vai parar de fazer milagres enquanto a igreja estiver na terra. Enquanto o Espírito de Deus, o Espírito Santo, estiver aqui, Ele vai estar dando este poder a outro. A um Ele vai edificar de um jeito, a outro Ele vai edificar de outro. Enquanto o Espírito Santo estiver na terra, enquanto a igreja estiver na terra, vai haver o poder de Deus sobre a nossa vida. Amém?